E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu vou mudar um pouquinho de assunto, não vou falar de Canadá, vou voltar aqui um pouquinho na linha do tempo e falar com vocês de novo, né, sobre maternidade, sobre a minha experiência. Eu quero falar hoje sobre o desmame do Benjamin e a cura da APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Eu não consigo dissociar esses dois assuntos porque eles aconteceram mais ou menos juntos, né? Assim, uma coisa puxou a outra. E então eu acabei conduzindo as duas coisas ao mesmo tempo. É muito maluco pensar nisso, né? Parece muito pesado, mas eu sempre brinquei que o bem parece que uma criança pronta, assim, né? Que várias ocasiões, né, que as coisas são mais fáceis do que eu imagino, e eu brinco que o bem parece que é uma criança que nasceu pronta, já preparada para tudo isso. Obviamente, assim, esses dois assuntos, eles me causaram muita ansiedade, eu fiquei muito tensa sempre, né? No último vídeo que eu falei sobre a PLV, eu tinha passado com uma alergologista, se eu não me engano, acho que essa é a especialidade dela. E ela tinha me falado para parar de amamentar, que não ia ser legal, né? Que eu tava fazendo mais mal do que bem pro meu filho. E eu sempre fui aquelas de levantar a bandeira da amamentação, da livre demanda, né? Eu fiz muitos sacrifícios por essa amamentação para garantir que meu filho tivesse esse alimento, né? O melhor alimento possível desde o início. E aí a gente descobriu a alergia à proteína do leite de vaca, então eu tive que tirar totalmente da minha alimentação tudo que continha leite e derivados. Lá no Instagram postei várias receitinhas, vários produtos. Comecei aos poucos, né? Eu fui percebendo quanta coisa tem além de, né, dos produtos que contêm leite e a proteína do leite, na verdade. Então, assim, aos poucos eu fui descobrindo que a vida não precisava ser tão chata, né? E aí eu fui descobrindo formas de driblar, né, essa situação toda. Então, assim, no fim das contas não estava um processo tão difícil para mim mais. Eu já estava acostumada, digamos assim. Mas eu me preocupava, obviamente, com o Benjamin, né? Porque a gente fica naquela ansiedade do tipo, nossa, e quando ele precisar comer alguma... Precisar, né? Quando ele estiver ali na frente dele, ele estiver entendendo como é que ele vai comer isso, né? Numa festinha da escola, sei lá, com uns amiguinhos. Quando é que vem essa cura, né? Quando é que ele vai conseguir consumir os alimentos que contêm leite, né? Então fica essa ansiedade no coraçãozinho da mãe, assim. Mas enfim, foi assim. Eu procurei a gastro do Benjamin assim que eu descobri que eu tava grávida pra perguntar a opinião dela, porque assim, quando eu descobri que eu tava grávida, eu passei com dois especialistas, né? O meu obstetra tava de férias, eu acabei passando com outro pra fazer os primeiros exames e tudo mais. E os dois me disseram que eu devia parar de amamentar. E aí, assim, eu fiquei muito balançada na época, eu fiquei muito confusa, sem saber o que fazer. As pessoas todas disseram que eu tinha que parar de amamentar para que, né, o Ben tivesse já desmamado quando a Malu nascesse. E aí tudo isso mexia muito comigo. Eu li muito sobre aquela amamentação em tandem, não sei se é assim que pronuncia, mas é quando a mãe amamenta, né, dois filhos que não nasceram juntos e tudo mais, 2, 3 filhos, não sei. E aí, muitas dão conta, elas falam que não é fácil, precisa da rede de apoio e tal, né? Então, assim, eu tava muito inclinada a seguir o meu coração e o instinto de deixar as coisas fluírem, porque ao mesmo tempo eu lia que muitas crianças desmamavam naturalmente quando a mãe engravidava, porque muda o gosto do leite, alguma coisa assim. Então, assim, eu tava meio inclinada a deixar as coisas rolarem e ver o que ia acontecer. Eu sempre achei que se fosse para amamentar os dois ao mesmo tempo, Deus ia me ajudar e algum dia, assim, eu ia conseguir, eu ia tirar forças para isso, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu achei que se também não fosse para ser alguma luz, né? Alguma coisa ia me dizer isso aqui no meu coração, assim, no meu instinto de mãe mesmo. Então, assim, mas mesmo assim, eu procurei me cercar, obviamente, né, de todas as informações possíveis. Eu li bastante, eu perguntei para os médicos, eu perguntei para as pessoas e eu perguntei para essa gastro que acompanhava a alergia à proteína do leite do Benjamin. E aí ela me disse também que, na opinião dela, era melhor, né, fazer o desmame para que eu pudesse amamentar só o novo bebê e tudo mais. Beleza.
Então, assim, o primeiro passo, né, foi a gente começar a trocar o peito pela fórmula. Então, a gente tentou, ela me passou o nome de uma fórmula, eu comprei, e esse processo ele foi bem lento, assim, fazia um pouquinho de leite, tentava dar para ele, tentei dar na colherzinha, tentei dar no copo. Ele já tomava líquido no copo nessa época, tanto copo comum quanto copo de canudinho, copo de transição, ele estava super acostumado com todos os tipos de copo. E aí, ele não queria a fórmula de jeito nenhum, não ia. Aí eu voltei na gastro, falei pra ela, olha, não foi. Aí ela me passou uma lista, gente, uma lista de fórmulas, né, que não continham a proteína do leite, para que eu pudesse dar para ele. E aí eu comprei a segunda fórmula lá da lista. Então ela sugeriu que ao mesmo tempo a gente fosse tentando fazer a reintrodução dos derivados do leite, né, para ver como é que estava essa questão da alergia dele. Então percebem, foram dois assuntos que correram paralelamente. Então eu comecei a tentar dar a fórmula para ele, né, que não continha proteína do leite, para que ele fosse, para ver, né, se ele ia se acostumar com isso, para ir aos poucos desmamando. E ao mesmo tempo a gente tentou fazer o TPO, que a gente fala, né, que é o teste de provocação oral, que é a inserção, né, a reintrodução desses alimentos que contêm os derivados do leite, né, a proteína do leite. Então, na minha alimentação, eu comecei a introduzir primeiro os assados, né, quem acompanha a PLV sabe que é todo um processo quando a gente faz. Então, a gente coloca sempre um assado, sei lá, um pão de queijo, um bolo, alguma coisa que tenha o leite ou o derivado, mas que seja assado. Aí respondeu bem, não deu nenhum problema, e a gente passa por um derivado necessariamente, né? Um queijo, um iogurte, alguma coisa assim. E aí depois, se tudo correr bem, a gente vai para a introdução, né? Para a ingestão do leite mesmo. Então eu fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo com muita tranquilidade, não foi nada assim muito corrido, sabe? Tanto que eu tinha medo de pular para a próxima etapa, então eu fiz a etapa do TPO, né? Todo o processo desse TPO, desse teste de introdução, de reintrodução do leite do Benjamin, ele foi bem longo, bem lento, assim, porque então eu fiz na minha alimentação, né? Os assados, os derivados, depois o próprio leite, né? Nas 3 etapas foi tudo maravilhoso, ele continuou mamando e tava tudo bem. Então, aos poucos, o coração foi aliviando e aquela esperança, né, renascendo. Tipo, nossa, será que é isso mesmo? Será, né? Será? Então, cada etapa que a gente passava, né, sempre a cada 15 dias que a gente fazia essa troca, né, cada 15 dias a gente colocava mais coisas. Então, assim, foram alguns dias com os assados, deu tudo certo. Depois de uns 15 dias ainda ingerindo, aí a gente colocava também o derivado, aí passava mais uns dias ingerindo assado e derivado, aí colocou o leite, né? Na minha alimentação, para que ele tivesse isso tudo através do meu leite, né? Da amamentação. E aí deu tudo certo. Deu tudo certo, aí a gente passou para isso na alimentação dele. Então ele comeu um pedaço de bolo, um pão de queijo. Nunca vou esquecer, foi um pão de queijo, a primeira coisa que eu dei para ele assada. Então, ele comeu, aí a gente esperou um tempinho, aí depois ele introduziu um derivado, aí depois de muito tempo eu acabei segurando, né, mais do que 15 dias, morrendo de medo de dar alguma reação ainda, aí eu fiz a introdução do leite. E aí, foi só um golinho de leite para ver se estava tudo bem e tal, né? Então, nossa, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito agradecida. Coração assim em festa, chorei demais, demais de emoção de ver o meu menino tomando leite, de ver o menino podendo comer tudo, sabe? Eu podendo chupar um sorvete normal, sabe assim? Comer uma pizza, foi assim, nossa, é muito legal. Foi muito, muito, muito alívio, assim, foi um alívio, sabe? Um respiro mesmo. Ver que, nossa, finalmente tá tudo bem e eu não preciso mais ficar com essa neura, porque você fica numa neura muito louca, sabe? De olhar a embalagem, aí esse prato, você colocou alguma coisa de leite aqui, esse copo tava sujo, lavou com a bucha contaminada, sabe assim? É um estresse tão grande, só a mãe que passa por isso sabe, né? Então, foi um alívio muito grande, eu fiquei muito, muito feliz quando deu alguns dias assim, né, na etapa final do TPO, e eu falei, caramba, meu filho tá curado, sabe? Graças a Deus. A cura dele foi quando ele tinha 1 aninho, mais ou menos.
E é legal porque quando você lê sobre a PLV, né, sobre essa alergia, eles falam 50% das crianças atingem a cura com 1 ano de idade. E aí vai aumentando, a porcentagem vai aumentando, né, de forma que, acho que, se eu não me engano, 70%, 80% se curam até os 2 anos, né. Então, assim, o bem tá nesses 50% e meu coração grato demais, porque aí vamos voltar lá para a história do desmame, né? As coisas aconteceram paralelamente, porque foi assim, o Benjamin não estava aceitando a fórmula de jeito nenhum, ele não bebia aquilo. Chegou um momento que só o cheiro do líquido ali, do leite, né? Ele já evitava, ele já virava o rosto, não queria de jeito nenhum. E eu, que sempre levantei a bandeira da amamentação, que sempre defendi isso tudo, eu não aguentava mais, gente, não aguentava mais, de coração, assim. Eu chorei pra caramba, porque eu só choro, né? Mas eu chorei bastante porque era muito difícil pra mim. A sensação do bem mamando era muito ruim. Acho que pela primeira vez eu senti desconforto ao amamentar, né? Quando a gente começa a amamentar, tem as dores, né? Tem a adaptação, o bico do peito é super sensível e tudo mais. Só que é diferente. Ele começava a mamar, eu não aguentava, tipo, eu tava assim, tipo, me batendo. Ai, meu Deus, que sensação ruim. Era uma sensação muito estranha. E vontade de tirar ele, de falar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, chega, não tá bom, tá suficiente. E isso era assim, tipo, 2 minutos que ele tinha começado a mamar. Então era muito ruim pra mim, muito ruim. Era uma sensação horrível. Isso eu chorei, isso eu fiquei preocupado. Me senti um monstro, a pior pessoa do mundo. Ao mesmo tempo eu lia que, tipo, podia ser a gravidez, né? As coisas mudam e tal. E aí a sensação que eu tinha era diferente, a minha cabeça é diferente, os hormônios, sei lá. Mas o fato é, de coração, gente, tô sendo bem sincera, era muito ruim a sensação. Não deixei de amamentar por isso, era algo que eu tava pensando, né? Enquanto a gente testava o APLV lá, né? Mas aos poucos essa sensação foi ficando cada vez mais insustentável, assim, era insuportável pra mim, insuportável, uma sensação muito estranha. E aí, a parte boa, né, disso tudo, é que ele já estava diminuindo bastante. Benjamin, ele sempre foi uma criança que se alimentou muito bem, né, desde a introdução alimentar. A gente tocou isso super bem, ele come pra caramba. Ele tem lá suas fases que ele não come quase nada, mas quando ele come é um dragãozinho, sabe? Então, aos poucos, né, graças a Deus, né, esse conforto, esse desconforto ele foi chegando e ao mesmo tempo eu fui percebendo que ele só tava mamando pra dormir, né? Então, ele fazia, se eu não me engano, era uma ou 2 sonecas de manhã, mais uma sonequinha à tarde, depois pra dormir, né? Então era assim, tipo 4, 5 vezes no dia que eu tinha que amamentar o Benjamin. Então ele mamava, dormia, belezinha. Então ele já tinha diminuído a frequência das mamadas. E aí o que eu comecei a fazer junto com essa gastro é começar a tirar o mamar da noite, assim, porque ele mamava para dormir, e aí o que os médicos dizem é, depois de uma certa idade, o bebê, ele não tá com fome, ele não acorda com fome para mamar à noite, né? Ele acorda porque ele quer o conforto, ele quer a mãe e tudo mais, então assim, eu sempre defendi essa amamentação não nutritiva, né, digamos assim, essa por conta do afeto mesmo, mas o que eu comecei a fazer oferecer, às vezes, um pouquinho de água. Muitas vezes deu certo, na verdade. Ele bebia água no copinho mesmo. E aí ele tomava água, voltava a dormir, tava tudo certo. Muitas vezes eu ofereci meu colo e eu sempre falei pra ele, eu falei, filho, eu tô aqui, eu vou estar sempre aqui, o meu colo vai estar sempre aqui, quantas vezes você precisar à noite, né? Mas você tem certeza que você precisa mamar, né? Tem certeza? Vamos tentar melhorar isso e tudo mais, né? Então eu ia conversando com ele, nunca neguei quando eu vi que ele realmente queria muito mamar, que ele estava chorando demais, que ele estava procurando demais, eu dei, mas isso foi diminuindo, né, gradativamente. Nessa época eu cheguei a fazer uma consultoria, né, com uma psicóloga que ela é especialista em consultoria do sono. Pra mim, maior furada, gente, maior furada. Gastei uma grana, quem indicou foi a própria gastro, porque ela estava fazendo o desmame da filha dela nessa época, justamente, e ela falou pra mim, ela falou, Tice, a gente precisa de um profissional para falar pra gente, olha, ele vai chorar,
olha, é assim mesmo, olha, vai acontecer dessa forma, olha, espera isso, espera aquilo, né? Então eu falei, tá bom, né? Acho que realmente eu preciso de uma ajuda profissional, porque o Ben chorava mais que 1 minuto e eu já tava tipo, não, ele tem que mamar. Que se dane se eu tô com desconforto, eu vou enfrentar esse desconforto e eu vou amamentar ele mesmo assim. Mas não foi isso que aconteceu, né? Essa psicóloga, essa consultora do sono, ela não me deu muito suporte. A gente fez uma consulta, eu falei pra caramba, ela só ouviu. E aí ela me passou algumas sugestões que pra mim foram assim, terrivelmente vagas. Tipo, testa isso, testa aquilo, você tem que testar mais do que algumas vezes pra ter certeza que isso funciona ou não com seu filho, né? E assim, esses testes que ela falou não foi nada mirabolante, não foi nada personalizado, não foi nada de acordo com a minha rotina, com a minha realidade. E ela falou, daqui a um tempo a gente volta a conversar, daqui a um tempo a gente volta a conversar, se tiver dúvida me chama no WhatsApp. Ela demorava dias para responder o WhatsApp. Teve um momento que eu não perguntei mais nada, ela também não perguntou mais nada, sabe assim? Eu achei que ficou muito chato. Muito chato, um dinheiro jogado fora, não recomendo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vou falar quem é o profissional, não quero queimar ninguém. Pode ser que essa experiência tenha sido diferente para outra mãe, pode ser que para alguma outra mãe tenha funcionado. A verdade é que para mim não funcionou. Não gostei do atendimento, achei super frio, distante, sabe? Não gostei. Enfim, toquei sozinha, né? Deus, meu coração aqui de mãe. E bora, né? Então, aos pouquinhos ele foi diminuindo. Essa frequência de mamada foi dando super certo à noite. Ele mamava para dormir. Normalmente ele acordava mais uma vez à noite e depois de manhãzinha. E foi mais tranquilo assim para mim, bem mais tranquilo. E aí durante o dia quase não mamava, era só quando ia tirar a soneca mesmo. E assim a gente foi tocando. E a fórmula dando errado, né? E ele não querendo nenhuma fórmula. Até que chegou um ponto que a gente já tinha feito todo o TPO, já tinha, né, descoberto a cura da PLV. E as fórmulas não estavam funcionando, e as fórmulas são caras, né? Vocês sabem, tipo, cada lata era 50, 60, 70 reais, e eu não usava quase nada, porque o menino não se adaptava. Tentei várias vezes, de diversas formas, tentei na brincadeira, sabe assim, de verdade, tentei de verdade. E aí, a gastro falou assim, olha, na pior das hipóteses, você vai dar leite comum para ele, você vai dar leite integral, né, normal, não é o zero lactose, porque lactose o seu leite tinha também, então ele não tem problema com lactose, o problema dele era a proteína do leite de vaca, e, né, então assim, dá um leite bom, procura um leite de qualidade, mas você tem que suplementar de alguma forma o ômega 3, então você vai colocar peixe na alimentação dele, azeite, né, oleaginosas, alguma coisa assim, para suprir, isso uma, 2 vezes por semana, pelo menos, né, para que a alimentação dele fique bem completa, porque essa era a única deficiência, segundo ela, do leite de vaca. Gente, aí, nessa altura, eu já tava assim, desesperada, sabe? Eu já tinha comprado uma madeira, aí eu comprei aquela pétala da Avente, da Philips, né? Porque, é uma madeira que mais parece o peito, não sei o que. Comprei com um furinho só, que é o primeiro biquinho, pra parecer mais ainda com o peito e tal. E eu já tinha tentado todas as fórmulas nela. Esse menino jogava essa mamadeira longe, não queria saber da mamadeira, não queria saber do copo de jeito nenhum. Quando eu ofereci de novo, né, que a gente já tinha feito no TPO, a questão do leite, que ele tomou um pouquinho no copinho, ficou meio assim, mas tomou. Mas quando eu coloquei esse leite morninho na mamadeira, nossa, ele ficou assim, encantado. Primeiro que eu espantei que ele aceitou experimentar, né? A gente diluiu com água o leite integral. Então eu comprei o leite integral, coloquei um pouquinho, mas mais ou menos 50-50, sabe? Um pouquinho de água, um pouquinho de leite para não ficar muito forte. E aí eu dei uma esquentadinha assim, tipo, para tirar o geladinho, né? Ficou um pouquinho mais quente que a temperatura ambiente e eu coloquei na mamadeira para ele. Meu Deus do céu, ele meio que ficou tipo, uau, né? E ele ficou maluco. Então, assim, eu fiquei tão feliz. E só que assim, também não foi uma coisa assim, tipo, mudamos, agora a gente vai dar leite de vaca para ele e pronto, né? Fez parte de todo um processo. Então, eu fazia assim, eu não lembro qual agora, mas eu peguei uma determinada mamada e substituí pela mamadeira. Então, eu acho que era para dormir, se eu não me engano, à noite, a primeira mamada da noite para pegar no sono, assim. Então, eu dava uma mamadeira, aí ele dormia, beleza. Aí, todas as outras mamadas era peito.
Tá bom. Aí passou uns 15 dias, aí eu fiz mais. Aí, ao invés de, né, uma mamadeira, ele tomava 2, diminuiu a frequência do peito. E assim a gente foi fazendo, até que uma hora era só mamadeira. E a gente segue assim até hoje. Então ele mama. Hoje ele tá fazendo uma soneca à tarde só, mas ele ainda pede o leitinho de manhã, no horário que ele fazia soneca antes. Então ele toma 2 mamadeiras durante o dia, mais uma para dormir. Às vezes ele acorda de noite e a água não resolve, daí ele mama de novo. Então, eu não sei se é muito leite, se não é, sabe assim, parei de me estressar com isso. E pensei assim, olha, é o meu coração de mãe falando que tá tudo bem, ele se alimenta bem, ele tá crescendo bem, ele ganha peso bem, ele tá ótimo, não teve mais nenhum sintoma de alergia, sabe assim? Então tá tudo certo. Então o Benjamin hoje é um bebê curado da PLV e desmamado tomando leite de vaca, sim. Não incentivo você, né, todas as mães, assim, eu não sei como é que esse vídeo vai alcançar aí outras mães, se vão achar que fiz besteira ou não, né, os profissionais, mas a verdade é que o bebê não estava se adaptando com fórmula, e ao invés de tentar uma fórmula, depois, né, que a gente descobriu que ele estava curado da PLV, ao invés de tentar uma fórmula que tivesse a proteína do leite, a gente falou, por que não tentar o leite de vaca? Se todo mundo toma, se eu tomei quando era pequena, sabe assim? Aquela história, se segundo a gastro a única deficiência era essa questão do peixe, ele come peixe pelo menos uma vez por semana, eu faço para ele. Tive esse compromisso, tenho colocado bastante azeite, assim, no ovo, ele come ovo mexido de manhã, a gente faz o ovo com azeite, sabe assim? Então, assim, pra gente funcionou super, pra mim tá dando super certo. Eu vou colocar um videozinho dele tomando leite, é uma graça, é uma graça. Hoje ele toma de manhãzinha, às vezes a gente tá tomando café da manhã, e ele quer um golinho de leite, ele pega lá no copinho e ele toma de boa, ele toma um mamazinho dele, sabe? Gente, assim, outra vida, outra vida. Eu acho que talvez eu enfrente esse desafio da PLV de novo com a Maria Luísa, porque eu já li bastante sobre isso, tem profissionais que não tem nem conversa, né? O bebê nasceu, a mãe faz a dieta restrita da proteína do leite de vaca, que é para não ter nenhum problema, porque a chance desse irmão, né, nascer com alergia é muito alta. E tem médico que espera, né, para ver se ele vai apresentar algum sintoma para que a mãe faça essa dieta restritiva, até porque a gente já sabe, né, que atualmente a gente não tem que restringir nada, nenhum alimento alergênico, tem que aproveitar esse início de vida, né, para introduzir, para o organismo entrar em contato com isso tudo, para se acostumar, porque aí depois, né, ele tem menos chance de desenvolver essa alergia no futuro. Só que eu não sei como é que vai ser aqui no Canadá. Eu não sei como é que vai ser o protocolo, o que o médico vai indicar para a Malu, se eu tenho que fazer a dieta, se eu não tenho. Eu confesso que isso é um assunto que eu ainda não decidi o que eu vou fazer, sabe? Se por conta própria eu paro de fazer a ingestão dos derivados, né? Assim que ela nascer, porque ela vai mamar. Eu ainda não sei. Né? Também não sei se o Benjamin não vai ficar de olho no mamar, no TT, né? Que eu falava TT pro peito e eu falo mamar pra mamadeira. Então, assim, não falo mais o TT. Eu falo pra ele, às vezes eu falo, ai, acabou o TT, né? Ou então eu falo assim, ó, o TT, ele ficou pra Malu, porque ela é pequenininha, você já cresceu, né? Eu não sei se eu tenho essa abordagem correta, se é isso que eu devia fazer, mas tem funcionado, tá tudo em ordem, sabe? Ele vê meu peito, ele me vê sem roupa, ele não aponta. No começo ele apontava, então eu ficava sempre de sutiã. E aí acho que ele foi esquecendo. Hoje ele não aponta mais, assim, do tipo, ah, eu quero, nem nada, né? Então, eu não sei como é que vai ser quando ele ver a irmã mamando. Aí eu conto a cena dos próximos capítulos, né? As próximas cenas aí, como é que vai ser essa história. Mas a princípio, gente, é assim, eu só queria contar que foi super natural, que ele não chorava porque era mamadeira no lugar do peito, e eu quero seu peito e não a mamadeira. Eu sempre dei o colinho pra ele, ele tava sempre com a naninha junto com a mamadeira, eu sempre tô lá acompanhando ele tomar esse mamar, ele nunca mamou sozinho. Então eu acho que é essa chave, talvez, né? De mostrar pra ele que você tá ali, independente do peito ou não, independente de amamentar ou não, né? Que é isso que as mães que não amamentam acabam fazendo, né? Você tá sempre ali pelo teu bebê, dando todo o suporte necessário, mesmo com a mamadeira. E não tem nada de errado nisso, nada de errado, né? Não deu pra amamentar, não deu certo, parou, enfim, eu queria ter amamentado bem, até quando ele quisesse, eu sempre falei isso. Mas aí, por algum momento, não tava mais legal pra mim, e eu acho que a amamentação, a gente sempre falou isso, né? Que tem que ser bom pros dois. Não tava bom pra uma das partes,
a gente foi trabalhando para que isso se resolvesse e se resolveu da forma mais natural possível. Ainda com a ajuda aí do destino de Deus, né? Enfim, de ter essa cura da PLV, de encontrar um leite que ele gostasse. E ele gosta muito de leite, hoje ele toma super bem, seja no copo, seja na mamadeira. Então é isso. Acho que eu falei demais para variar. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa cura, né? Da PLV e essa questão do desmame que pra gente foi super natural, sem sofrimento, assim, sofri um pouco, né, o tempo que eu tive que esperar todo esse processo acontecer, foi um processo lento, com muita paciência, com muito amor, e rolou, e deu tudo certo, e é isso. Daí vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Um pouco de leite pra mim. Muito obrigada. Delícia. Você quer agora? Não foi? Ah, põe mais. Aê! Muito bem.